Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto de Santa Ceia, que traz o tema: escolha hoje a bênção ou a maldição. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui firmes e fortes. Mais uma semana nós vencemos em Cristo. Todos nós temos adversidades, aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse também: tem de bom ânimo, porque ele venceu. Ele já venceu o mundo por nós. E quando nós estamos aliançados com ele, unidos com ele, nós estamos, aleluia, somos vencedores junto com Cristo. Amém? Porque ele nos justifica, ele nos fortalece, é ele quem nos dá a bênção. Glórias a Deus. Então, sem perca de tempo, nós vamos já agradecer por mais uma semana. Peço à igreja para ficar de pé. Nós vamos agradecer por mais uma semana, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos nos humilhar perante o Senhor e vamos nos apresentar a Deus com um coração humilde, coração quebrantado, coração sincero, reto, diante de Deus, e nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, aleluia, estamos aqui, Pai, na Tua presença como igreja, Pai, unidos pela internet, unidos também em presencial, para louvar o Teu santo nome. Pai, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Aqui tem mais que 2, mais que 3. Aleluia, louvado seja Deus. E nós estamos reunidos aqui no Teu nome, Pai. Não é sobre o pastor Evanildo, não é sobre a pastora Camila, é sobre o Senhor que nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós nos desprendemos, Pai, do conforto da nossa cama, do nosso sofá, talvez do entretenimento, meu Pai, para estarmos aqui adorando em espírito e em verdade, adorando aquele que vive e reina para todo sempre, adorando aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra, o mar e tudo que existe, tudo que se movimenta, aleluia, foi criado por
Ti, ó Deus, e nós reconhecemos isso e nos humilhamos na Tua presença, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Sabemos que Tu és santo, que Tu és perfeito e que o Senhor odeia o mal, odeia o pecado. Por isso, Pai, nós reconhecemos as nossas falhas e nos humilhamos perante o Senhor nesta noite, Te pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o coração humilde, com o coração quebrantado, com o coração sincero diante de Ti, Pai. Receba todo o louvor, toda a adoração que nós vamos estar prestando a Ti nesta noite, ó Pai. Receba, porque é todo Teu, tudo é Teu, Pai. Tudo é para Ti, ó Deus. Então receba, Pai, e nos abençoa nesta noite com um culto maravilhoso, com um culto abençoado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Vai adiante de nós, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua luz, com a Tua misericórdia, com o Teu favor, ó Pai. Vai, Pai, adiante de nós pela internet, meu Pai, usando a internet, e vai entrando em cada casa, em cada lar, em cada coração, e vai fazendo uma obra extraordinária, vai quebrando toda a força do mal, toda a potestade, toda nuvem negra em cima das casas agora, vai, aleluia, expulsando toda nuvem negra, Pai, e que o Teu Espírito Santo entra neste lar, nesta casa, neste coração, e vai colocando tudo no lugar, tudo que está fora do lugar, vai colocando no lugar agora, Espírito Santo, no seu devido lugar, e vai agindo com poder, com graça, com cura e com libertação. Nesta noite é que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos já adorar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Peço a você que está pela internet, cuidado, não fique perambulando pela internet na hora do culto. Foque na adoração. Feche os seus olhos, se possível, vire a tela do seu celular para baixo, para que as notificações do seu smartphone não fiquem tirando a sua atenção, e adore a Ele como se você estivesse, aleluia, diante do trono de Deus, adorando em espírito e em verdade. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, vamos dizer que Ele é santo, vamos declarar nessa noite. Aleluias. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Agora quero ver toda a igreja declarando o Teu nome. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Sim, meu Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Diz eu, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Vamos! E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, Aleluia. tu sempre serás santo, santo pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando em nome do Todo-Poderoso, nosso amor. Aleluia. Teu povo, fala com a tua igreja, Pai. Nós precisamos te ouvir. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua.
Queremos Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, declara eu vivo. eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é se calem as vozes do nome do Senhor. A tua voz seja ouvida. Que saudade da tua voz, Senhor. Vamos pedir a Ele. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala conosco nessa noite. Fala, Deus. Se alega ao teu altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Toca-me com brasas do altar.
Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus, abramos nossas Bíblias em Salmos 96. Salmos 96, versículos 7 a 9, que diz assim: Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus. Quando ele aparecer, trema diante dele toda a terra. Amém? Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Ele é aquele que é digno de ser temido. Amém, igreja? Não tema as afrontas de Satanás. Não tema as afrontas de Satanás. Não temas as adversidades. Não tema. Tema a Deus, porque Ele é digno de ser temido. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem lança o homem no inferno e também salva da perdição. É só Ele que tem esse poder. Satanás não tem poder de lançar o homem no inferno sem que Deus permita, sem que Deus abra mão dessa pessoa. Amém, igreja? Então Ele é digno de ser temido. Tremam diante dele toda a terra. E ai daquele que tentar contra o Deus Todo-Poderoso. Ai daqueles que se levantarem contra os ungidos de Deus. Ai daqueles que se levantarem contra um pequenino do Senhor. Vai se ter com o próprio Deus, igreja. Vai se ter com o próprio Deus. Eu gosto sempre de lembrar, de trazer esta palavra, onde a palavra nos ensina, né, que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos crentes, igreja. Ele matava os crentes, e não era porque ele era um ignorante, não. Ele era um cristão religioso. Ele conhecia muito a Torá, ele conhecia muito, né, a palavra de Deus, mas por causa da religiosidade, né, e por não aceitar a Cristo, não querer reconhecer que Cristo era o Messias, o Filho de Deus, ele matava todos aqueles que eram dedicados a Cristo. Ele matava. Ele como Saulo, né? Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E Cristo falou para ele: Saulo, por que tu me persegue? Sendo que ele perseguia os crentes, igreja. Então quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. E todos aqueles que perseguirem os pequeninos do Senhor, aleluia, vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro todo joelho se dobrará diante do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Terão que prestar conta ao Todo-Poderoso de toda perseguição, de toda calúnia, de toda angústia. Terão que prestar conta ao nosso Deus. Amém? Então pegue esta palavra, tema a Deus e dê a Ele, dê a honra que Ele merece nesta noite. Você que está pelo YouTube, já está disponível aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco. Você escaneando esse código QR Code, você já pode estar, aleluia, vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos assistindo aí, ouvindo essa gravação agora pelo YouTube, pelo seu smartphone, você vai na descrição do vídeo, ali já tem os dados bancários para você estar contribuindo com a obra do Senhor Jesus. Você que está pelo aplicativo da rádio, chegou a minha vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, já vai ter o acesso da Igreja Nova Aliança com Cristo, o acesso ao WhatsApp, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários. Se você estiver nos ouvindo pelos Rádiosnet, ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez pelo Rádiosnet, pelo portal Rádiosnet, você também vai clicar em contatos e ali você vai achar o WhatsApp da igreja, e lá tem a descrição também. Se você estiver nos ouvindo pelo site da igreja, você vai clicar no menu, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos de oferta. Clicando ali já tem os dados bancários, de várias formas. Tem o código QR Code que você pode escanear, e também tem a opção de copiar e colar a chave Pix também, que você vai estar contribuindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos já adorar ao Senhor com mais um louvor. A igreja pode se sentar se quiser, e vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus com mais um louvor
para a glória de Deus. Vamos dizer que Ele é exaltado na terra e nos céus. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor em nossas vidas. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer pela fidelidade do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio, na nossa família, na tua igreja, Pai. Glórias a ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no mundo material, físico e também no mundo espiritual, Pai. Obrigado pela nossa vida, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, não só o pão físico, mas também o alimento das nossas almas, Pai, que é a tua palavra. A tua palavra é Cristo. O Senhor diz que o Senhor é o pão da vida e o Senhor é a própria palavra encarnada, Pai. Obrigado por este pão, por este alimento que nos alimenta espiritualmente todos os dias, Senhor. Seja conosco, seja com cada dizimista, cada ofertante, Pai. Aqueles que são fiel, que temem o Senhor, que são
amantes do Senhor, amantes da tua lei, da tua palavra, da tua verdade, e que não faz isso por obrigação, mas faz porque te ama, porque te adora, porque te louva e porque deseja honrar e tem gratidão a ti, Senhor. Aqueles que dizimam e que ofertam por gratidão, que o Senhor possa, Pai, aleluia, prosperar 100 vezes mais a vida de cada servo, de cada semeador no meio da tua obra, no meio do teu reino, Pai. Seja com todos nós, seja com a tua igreja, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Nesse momento, eu quero convidar a pastora Camila para estar aqui orando pela minha vida, e fica à vontade aí para você dar testemunho, agradecer. O Espírito Santo mandou chamar você, não quer nem saber. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por estarmos aqui em mais um culto, pela oportunidade, né? Convido a todos para orar em concordância. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus amado, Deus justo, Deus que honra, Deus que levanta, Deus que abate. Glórias a Ti, Pai, por poder, Pai, Te louvar, por estarmos aqui na Tua presença. Pedimos que o Senhor possa usar, Pai, o Seu servo fiel. Coloque as palavras na boca dele, que o Senhor cresça, Pai, e que ele diminua. Fala com o Seu povo, fala comigo, fala com todos aqueles, Pai, que estão no online. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos já estar trazendo aqui a palavra de Deus. Glórias a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é: escolha hoje a bênção ou a maldição. A irmã Neide disse que escolheu a bênção, o irmão Sérgio escolheu a bênção, a pastora Camila, o Miguel, a bênção também, eu também escolho a bênção. Amém? Esse tema parece ser um tema muito pesado, né? Que aí todo mundo que ouvir esse tema vai dizer assim, mas é óbvio que todo mundo vai escolher, né, a bênção. Mas igreja, nós enfrentamos os desafios da vida todos os dias. Nós temos que estar fazendo temos que fazer escolhas, de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer e desobedecer. Quando escolhemos obedecer, escolhemos a bênção. Quando escolhemos desobedecer, automaticamente escolhemos a maldição, porque a desobediência, ela gera consequências, né? Ela gera consequências, e essas consequências são maldições que nos acompanham, muitas vezes até a 4ª geração, né? A Bíblia nos diz isso. Mas também quando nós escolhemos obedecer, nós escolhemos a bênção, e o que nos acompanha, ou podemos dizer, o que nos persegue dia após dia, é a bênção de Deus. Amém, igreja? A bênção de Deus persegue o crente. A bênção de Deus persegue. Tudo que você põe a mão prospera, dá certo. Isso não quer dizer que já vai dar certo da primeira vez. Pode ser que tenha um empecilho ali em algum momento, em alguma coisa. Pode ser que tenha um empecilho, o diabo querer, né, fazer graça. Mas isso não quer dizer que a bênção não está com você, que a vitória não vai ser sua. Amém, igreja? Então, se for perguntar para as pessoas, quantos escolhem hoje a bênção, quantos escolhem a maldição? Todo mundo, ninguém, pode ser que ninguém diga que vai escolher a maldição. Todos vão dizer, escolha a bênção. Mas quando vêm as provações, quando vêm as tentações, muitas vezes nós tendemos a cair. Nós caímos em tentação, e quando caímos em tentação, nós perdemos a batalha. Amém, igreja? Então que nós possamos nessa noite
ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Nenhum de nós, igreja, vamos estar livre das tentações. Nenhum de nós. Pode ser pastor, pode ser o que for. Nenhum de nós vamos estar livre das tentações, porque nem mesmo Jesus escapou das tentações. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus até o monte ali para ser tentado, não. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Olha isso, igreja. Então muitas vezes o próprio Deus vai permitir uma tentação, vai colocar você no meio de uma tentação, para você ser provado e você ser aprovado. A vontade de Deus é que você seja aprovado. Mas muitas vezes nós estamos, fracos com Deus, ou muitas vezes morno com o Senhor. Não estamos quente nem frio, a gente está morno. Aí o Senhor vai colocar a gente em uma situação onde a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou obedecer, ou desobedecer. Ou a bênção, ou a maldição. Porque Deus, Ele não aceita a gente em cima do muro. Ele não aceita, igreja. A Bíblia diz que os mornos, ele está a ponto de vomitar. Quando a gente ingere algo ruim, o que é que o estômago faz? Ele quer pôr para fora. A Bíblia diz que o Senhor tem essa ânsia de vômito com aqueles que é morno, nem é frio e nem é quente. Ele fica ali, em cima do muro. Amém, igreja? Mas o Senhor manda escolher a bênção ou a maldição nessa noite para todos nós. Ele diz: escolham hoje a bênção ou a maldição. Amém? Vamos aqui, já ler aqui a nossa introdução, que diz assim: a escolha entre a bênção e a maldição é um convite um convite a escolher o caminho da obediência ou da desobediência. A bênção está em seguir os mandamentos de Deus, o que leva à prosperidade. Preste atenção nisso. A bênção está em escolher o caminho da obediência ou da desobediência, E a bênção está em seguir os mandamentos de Deus, que leva à prosperidade, saúde e vitória. Enquanto a maldição surge da desobediência e o que resulta em doenças, derrotas e escassez. E a escolha é pessoal. Eu não posso obrigar você a escolher obedecer, escolher a bênção. A palavra diz que a escolha é pessoal. Assim como a salvação é individual, a nossa escolha também é individual, é pessoal. A escolha é pessoal e determina as consequências de uma vida. Então a frase a bênção de Deus nos acompanha, A frase a bênção de Deus nos acompanha reflete a crença de que Deus abençoa quem segue os seus caminhos e que essas bênçãos se manifestam em diversos aspectos da nossa vida, como nas conquistas diárias, na proteção e no sustento. Quando a gente fala que tudo vem de Deus, tudo vem dele, igreja. Não tem essa, eu trabalho, por isso que eu ponho comida na minha casa, porque eu trabalho, é do meu suor, isso vem do meu suor. Tudo bem, o seu suor é bênção, mas o seu suor sem a bênção de Deus não vale de nada, é só cansaço e fadiga, Então, a frase a bênção de Deus nos acompanha reflete a crença de que Deus abençoa quem segue os seus caminhos e que essas bênçãos se manifestam em diversos aspectos da vida, como a conquista diária, na proteção e no sustento. Amém, igreja? Olha, durante o dia a dia, igreja, eu vejo tanto livramento que Deus dá.
que eu estou sempre aqui, né? Todo mundo sabe que eu trabalho em casa aqui, né? Como eu trabalho em casa, eu ajudo mais aqui na demanda de casa, com o Miguel e tudo mais. Igreja, eu vejo como Deus me dá livramentos até dentro de casa. Tem hora que eu levanto a cabeça assim, ligeiro, eu tô aqui pegando uma ração pro gato, e daqui a pouco levanta a cabeça, por pouco eu não bato a cabeça numa prateleira. Eu vejo que é Deus, parece que é Deus que põe a mão assim, ó. Sabe quando a gente está cuidando do filho, que o filho entra debaixo da mesa, e quando vai levantar você põe a mão assim, protegendo? Eu sinto que Deus faz isso comigo. Que uma época aí que eu estava atribulado, né? Eu estava aí atribulado, né? Longe de Deus, e olha, eu só vivia me arrebentando. Era topada que eu levava, batia a cabeça, batia o braço, e machucava daqui, machucava dali. Na hora que ia entrar no carro, batia a cabeça na porta do carro. Era uma tribulação. Era uma tribulação. Mas quando você está na presença de Deus, você sente o cuidado de Deus. Deus cuida de nós como se fosse criança, igreja. Quantos creem nisso? Deus, Ele é Pai, Deus, Ele é Pai, e para Ele nós somos como criança, igreja. Nós somos como criança. Muitas vezes nós estamos ali, ó, e peca daqui, peca dali, erra daqui, erra dali, e parece que Deus não vai fazer nada. Parece que Deus fica dando chance, dando chance, dando chance. Não parece não, é dando chance mesmo. Assim como a gente também evita, né, dar umas palmadas no filho. A gente evita, o menino, pronto, menino, eu vou te pegar, rapaz, vou te bater, vou te dar uma chinelada, mas a gente, difícil dá, né? Mas quando pega também para punir, né? Quando pega para punir, né, Miguel? O chinelo é mais pesado. E com Deus é a mesma coisa, igreja. Ele não já fulmina de vez, não. O prazer de Deus não é esse. Deus não é carnudo, não. A pessoa, quando age na carne, quer tudo que já quer, né? Já quer socar a pessoa e tudo. Mas Deus, Ele não age na carne. Ele é amor, igreja. Ele é amor, Ele dá chance, Ele é misericórdia. Ele fala, mas menino, eu já te falei, para com isso e tal. Ele dá chance, Ele dá chance, Ele dá chance. E é assim que Ele faz conosco. Mas isso não quer dizer, igreja, que nós temos que crer na bondade de Deus e viver de qualquer jeito. O nosso Deus é santo e Ele exige, igreja. E tem uma coisa que Deus exige, Ele não abre mão, é da santidade e da dedicação do cristão a Ele. Ele exige a dedicação. Não tem essa de viver na presença de Deus de qualquer jeito, na zona de conforto, tranquilo. Aí eu leio a Bíblia na hora que eu quero, aí eu vou na igreja na hora que eu quero, aí eu oro a hora que eu quero. Ó, igreja, não dá. Ele não aceita, igreja. Ele não aceita. E uma vez que, se Ele tirar a graça um pouquinho, aí a gente sente a força das trevas tremendo em cima da gente. Se Deus tirar a graça, muitas vezes a gente pensa que Deus não está com a gente, né? Porque está enfrentando uma luta, porque está enfrentando algo, e a gente fala, poxa, por que Deus está permitindo eu passar por isso, essa luta, essa dificuldade para tal coisa? Eu quero tanto essa bênção, e essa bênção não acontece, e tal, está difícil e tal, e você pensa que você está sozinho por isso. Igreja, o Senhor pode dizer assim, olha, você está achando que você está sozinha, né? Eu vou só me afastar um pouco, para você sentir se eu estou com você ou não. Aí Ele se afasta um pouco, aí você já vê a treva assim, você já vê o bicho te afrontar. Amém, igreja? Então nunca duvide que o Senhor é contigo. Nunca duvide e se apegue no Senhor. Se apegue no Senhor. Assim como o filho, ele não desgruda da mãe. Tem hora que a gente precisa falar com Miguel. Miguel, pelo amor de Deus, deixa eu respirar um pouco, meu filho. Deixa eu respirar. Claro que Deus não vai falar isso, né? Mas nós seres humanos, a gente não aguenta às vezes. Sufoca assim, o menino fica em cima para tudo, né? Ali vai ver, você está tentando fazer uma postagem ali, né? Para movimentar ali as redes sociais, ou está estudando, ou está lavando uma louça, ou está fazendo uma comida, um negócio, né? E o menino está lá em cima, parece que, né? Mas essa é a vontade de Deus, que a gente gruda nele. E gruda nele e pergunta tudo. O Miguel, ele pergunta tudo. Eu falo, pelo amor de Deus, o Miguel, ele quer saber de tudo, ele pergunta demais. Eu falo para elas, né, Miguel?
Ele pergunta demais. Igreja, quem dera se nós fosse assim com Deus. A gente perguntar tudo para Ele. Senhor, eu posso fazer isso? O Senhor, eu estou indo. Aí o Miguel fala assim: pai, vou fazer cocô, tá? Fala, Miguel, pelo amor de Deus, vai, meu filho. Você precisa me perguntar se pode, se não pode ele fazer suas necessidades, Miguel. Vai, meu filho, né? Mas quem dera se nós fôssemos sempre assim, né? Senhor, eu estou indo para o trabalho agora, pai. Amém, Senhor, posso ir para o trabalho? Vem comigo, Senhor, me acompanha até lá, me leva até lá, me livra do mal, não deixe que, né, eu venha a ser perseguido, né? Senhor, posso comprar isso aqui? Posso, não posso? Posso fazer, posso não fazer, né? A gente consultar a Deus em tudo, Ele vai ficar muito feliz e nós vamos ser muito mais bem sucedidos quando nós consultarmos a Deus em tudo, igreja. Tem gente que fala assim, fica incomodando Deus com besteira, sendo que isso aqui é só eu escolher o óbvio. Toma cuidado com isso, da escolha do óbvio. Toma cuidado com isso. Eu estava conversando com um cantor esses dias, ontem, né? Estava conversando com um cantor, o cantor Denilson, da dupla Raquel e Denilson. E ele falou, rapaz, eu já tive várias gravações, né, e tal. Eu gravei carreira solo antes de gravar com a minha esposa e tal. E eu achava muito que era de Deus eu cantar solo. Porque eu dizia, não, eu estou louvando a Deus. Se eu estou gravando gospel e estou cantando para Deus, eu já estou servindo a Deus. Só que não basta você estar servindo a Deus em qualquer coisa. Você precisa saber em que Deus quer que Ele te use, né? Não é nós que diz assim, eu vou escolher ficar na portaria da igreja, eu vou escolher liderar o grupo da moça. Gente, não é nós que faz isso. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida é conduzida por Ele. Temos que entregar a nossa vida para Ele. A nossa vida na mão de Deus, é Ele quem joga para cá, joga para lá, empurra para lá, puxa para cá. A nossa vida na mão dele, é Ele quem direciona. Não tem essa, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, porque ninguém manda em mim, e eu faço o que eu quero da minha vida, porque eu sou dono da minha vida. Muita gente fala, né? Meu corpo, minhas regras. Que é meu corpo o quê? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa vida pertence a Deus. Foi Ele que nos deu a vida. Não foi o diabo. Não foi o meu pai e a minha mãe. Sem a bênção de Deus, sem que Ele nos desse o fôlego de vida, nós não viveríamos. Quando a gente é apenas um embrião ali, né, no útero da nossa mãe, e o coração já bate, gente, o coração já bate. Ali é o sopro de vida que o Senhor deu. A vida só a Deus pertence, né? Então não tem essa, eu sou dono da minha vida. A nossa vida pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, e nós temos que nos submeter a Ele. Isso não quer dizer que nós não podemos sonhar. Eu posso sonhar, você pode sonhar, todos nós podemos sonhar, mas que a vontade de Deus esteja sempre na frente, estejamos sempre submissos à vontade de Deus. E quando a gente sonha, o que é que a gente fala? Senhor, o meu sonho é esse, Pai, de ser isso, de ser aquilo, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas se não for da tua vontade, Pai, que seja feita a sua vontade. Igreja, não tem ninguém que eu conheço, né? Pode até ter outra pessoa que mediu força com Deus, né? Mais do que eu, mas eu não conheço. Que mediu força contra a vontade de Deus. Era um egoísmo meu de querer só cantar. Deus me deu vários talentos. Deus me deu o talento da comunicação, da fala, né? Deus me deu um timbre de voz que muitas pessoas falam, né? Rapaz, eu com a voz dessa aí, você tá doido, cara. Se eu te conhecesse antes, eu ia te chamar para fazer uma dupla comigo. Esse Raquel da dupla Raquel Denilson mesmo falando: ei, rapaz, se eu te conheço antes do Camarguinho, quem ia pegar você para fazer primeira voz para mim era eu, né?
que eu canto, mas eu gosto mesmo de fazer segunda voz e tal, né? E eu dando risada ali. E assim, Deus me deu um timbre de voz que é cobiçado por muitas pessoas. Então assim, Deus me deu vários dons e talentos. Eu tenho um dom da arte, né? De criar banners, cartaz, né? E sou elogiado por muitos pelos dons e talentos que eu tenho. Mas eu criei uma bolha. Eu criei uma bolha onde eu ficava dentro dessa bolha e eu me fechei para tudo. Eu não deixei Deus me usar da maneira que Ele queria me usar. Deus falava que eu ia ser pastor. Eu falei, que negócio de ser pastor nada, rapaz. Ficar tendo dor de cabeça com o povo, né, e tudo. E eu sou de família que meus pais, né, meus tios são pastores de setor. O meu tio Roberto, lá na Bahia, ele é pastor de setor. Então ele cuida de 30, 40 igrejas, né. Então a gente já sabe como é a luta de um pastor, né? Eu dizia, que nada, rapaz, quero ser pastor nada. Ficar dentro de uma igreja só, né? Lidando com o problema dos outros e tudo. Eu falei, eu quero é cantar, quero viajar, quero cantar para multidões e tudo e tal. E Deus deixou a igreja. Deus, Ele deixou, é isso que você quer? Então tá bom. Só que eu não vou estar com você. Porque quando a gente está vivendo o propósito de Deus, Ele está ali com a gente. Ele está ali com a gente, Ele fala assim, olha, faz isso aqui desse jeito aqui. Olha, eu quero que você fale sobre isso. Olha, eu quero que você pregue assim. Olha, eu quero que você cante isso. E Ele vai ajudando. Olha, eu quero que você alugue aquele ponto ali, né? Já estou profetizando já, né? E aí a gente vai seguindo essas coordenadas dele, porque o projeto é dele, irmã Neide. O projeto é dele. Quando Noé estava fazendo ali a arca, né? Ele teve todo um direcionamento. Ele não era especialista não, ele não era um engenheiro não, ele não era arquiteto não, mas ele estava construindo a arca dentro do propósito de Deus. E Deus deu a direção para tudo. Ó, você vai usar assim, a metragem das madeiras assim, você vai usar madeira tal, você vai usar isso, você vai usar aquilo, né? E ele foi ali debaixo, né? Ele foi debaixo de um direcionamento, né? Outro dia, conversando com o irmão Sérgio, né, a gente falando sobre isso, aquele filme do Titanic, né? Um avião super arquitetado. Eu acredito que teve várias pessoas, vários arquitetos ali envolvidos na construção do Titanic. Mas o que aconteceu com o Titanic? Ele afundou. E afundou por quê? Porque o construtor, né, o responsável construtor daquela embarcação, falou que nem Deus afundava o Titanic. Isso foi uma afronta ao Senhor. E de Deus ninguém se escarnece, né? Aí eu te pergunto, e a Arca da Aliança, ela afundou? Quantos arquitetos teve para construir aquela arca? Não teve nenhum arquiteto, né? Noé não era arquiteto, mas ele era um homem trabalhador, né? Assim como nós, que teve um direcionamento e Deus foi dando as coordenadas, faz assim, e deu tudo certo e o barco não afundou. Então aqueles que estão debaixo do direcionamento de Deus jamais serão frustrados. O barco jamais vai afundar se Deus for o arquiteto de nossas vidas. Mas nós é preciso se submeter ao plano dele. Amém, igreja? Que caia por terra os nossos planos, se não for debaixo da direção de Deus. Amém? Então vamos falar sobre as bênçãos para os obedientes, né? O versículo, a passagem principal desse tema de hoje é em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler até do versículo 1 até o 14, tá, pessoal? Do versículo 15 em diante, aí já fala sobre o castigo para os desobedientes. Só que são muitos versículos, não ia caber aqui. Então eu coloquei aqui como do versículo 1 ao 14, onde fala da bênção para os obedientes. Afinal, ninguém quer a maldição, todo mundo quer a bênção, né? Então eu não coloquei aqui os castigos, né? Mas vamos só falar um pouco aí. Mas eu coloquei aqui o principal, que é a bênção para os obedientes, porque eu sei que todos nós aqui
preferimos a bênção e não a maldição. Então vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio, a partir do versículo, capítulo 28, versículo 1 em diante, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo, e dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus abençoará nas cidades e nos campos. Isso aqui, igreja, quando fala que Deus vai abençoar na cidade e nos campos, Deus está dizendo que vai abençoar, seja você que trabalha no campo, seja você que trabalha na cidade, seja você doutor, seja você agricultor, seja você carpinteiro, seja você pintor. É isso que Deus está dizendo. Deus o abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão, os inimigos atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Olha isso. Vamos aqui na continuidade, a partir do versículo 8 em diante. Aí ele diz assim: o Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês hoje. Igreja, aí você pode dizer assim: mas essa palavra ali se trata, o contexto dessa palavra é daquele povo que era escravo, que estava saindo do Egito e que ia para a cidade de Canaã, que Deus mandou ir. Igreja, isso aqui Deus continua falando para nós. Essa cidade é o direcionamento que Deus nos dá. Essa cidade que Deus está falando aqui para aquele povo, trazendo para nós hoje, quando Deus diz assim, e Ele os abençoará ricamente na terra que está te dando hoje, que está dando a vocês hoje. Essa terra, essa cidade, pode ser o seu emprego, pode ser a bênção do emprego que Deus te deu hoje, amém? Pode ser a sua casa, pode ser o relacionamento que Deus te deu. Tudo envolve toda a bênção de Deus na sua vida, Aí, deixa eu tomar um pouco de água aqui e vamos ao versículo 9. O versículo 9 diz assim: se obedecerem Moisés continua falando aqui, se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Aí no 10 diz: todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, Esses dias eu estava comentando com a pastora Camila, hoje não tem um lugar que eu e ela vá que as pessoas não nos reconheçam como pastor. A gente não anda por aí dizendo que é pastor, abrindo a boca, sou pastor. A gente não anda fazendo isso aí. Mas todo lugar que a gente vai lá na natação do Miguel, aí, Pai do Senhor, pastor. Aí vai ali no sacolão, como é o nome da... varejão, Vai ali no varejão, Pai do Senhor, pastor. Aí você vai no mercado, Pai do Senhor, pastor. Eu falo, gente, de onde esse povo me conhece, que eu nem conheço esse povo, Mas o povo me conhece e reconhece como pastor, reconhece como filho de Deus. E assim é com vocês, igreja. E assim é com vocês, não é só com o pastor. Se o cristão ele dá um bom testemunho, as pessoas vão ver Deus em nós. As pessoas vão ver Deus em nós. As pessoas vão dizer assim: você é cristã, Sou, por quê?
Ah, você tem jeito de cristã. Você é cristão, né? Sou sim, por quê? Ah, você tem jeito de cristão. Amém, igreja? O cristão que ele dá um bom testemunho, que vive, que anda no Espírito, que se desvia do mal, ele é reconhecido, as trevas reconhecem. Aquele que tiver possesso, cheio do mal, ele vai ver uma luz, ele vai se incomodar. Ele vai se incomodar, vai se desviar de você, porque a luz que está em você ele não suporta. Mas aqueles que estiver ali, né, no seu estado normal, talvez pode ser um ímpio, mas ainda ignorante, né? Ele não vai estar cheio de diabo, mas ele vai ter o discernimento de que você tem algo diferente, de que você é uma pessoa de Deus, assim como a palavra diz aqui, ó. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus. O Senhor pertence a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. E terão medo de vocês. Igreja, um verdadeiro cristão, o mundo tem que temer um cristão. Esse negócio de crente, sabe, ninguém respeita o cristão ser esculachado, essas coisas aí. Olha, é para quem não dá bom testemunho, porque se você dá um bom testemunho, todo mundo te respeita. Todo mundo teme mexer com você. Fala, não vou mexer não, que é cristão ali. Não mexe com cristão não, que é problema. Igreja, nem os macumbeiros gostam de mexer com crente, igreja. Você já viu testemunho assim? De macumbeiro que foi, de pessoas que foi em centro, foi em terreiro, essas coisas, pessoas cristãs, mas porque estava ali atribulado, né? E foi nesses lugares, quando o pai de santo lá bateu o olho, que falou assim, ó, esse aí não, esse aí eu não posso fazer nada. Mas como assim não pode? Ele pertence àquele de lá de cima, que eles não podem falar o nome de Deus lá dentro, né? Ah, esse aí pertence àquele de lá de cima, não, pode tirar ele daqui. Aqui a gente não lidar com esse povo não. O que está com eles é mais forte do que nós. Já teve vários testemunhos que eu já ouvi de pessoas diferentes que falam sobre isso. Falam assim, olha, Deus, eu fui num terreiro de macumba, chegou lá, o pai de santo falou que não podia fazer nada por mim, porque eu pertencia ao homem de lá de cima, e eu sou desviado da igreja, eu era desviado da igreja. Então, igreja, nem macumbeiro quer conta com quem pertence a Deus. A não ser que você já apostatou da fé mesmo e tal, sabe? Tem aqueles que se afastou da igreja porque não teve força, porque foi ferido lá, foi machucado, foi não compreendido. É diferente daquele que apostatou da fé e falou que nada, estou nem aí para Deus, a partir de hoje quer saber de Deus, quer saber de... E agora Deus entrega nas mãos de Satanás. Porque a pessoa não quis e Deus não vai obrigar ninguém a ficar com ele. Mas aqueles que não permaneceu porque não teve força, porque não teve incentivo, né? Porque foi injustiçado. Tem muitas pessoas que desviam da igreja porque não foi compreendido. Foi injustiçado, julgaram dentro da igreja. Você vai nessas igrejas aí que tem muita regra, muita doutrina, né? As pessoas julgam por tudo. E julga por tudo. Se tiver de brinco, se tiver com a unha pintada, já fala, olha lá, a irmã toda com a unha pintada, misericórdia, tá parecendo a Jezabel. E eles ficam julgando. Chega uma hora que você não aguenta, né? Chega uma hora, eu estou citando coisas aqui, né? Pode ser algo mais profundo ainda. Você ser julgado de um adultério, de alguma coisa, sem que você não fez nada, né? Isso entristece você ficar na igreja, né? Igual a gente ouviu uma pessoa falando, né? Essa pessoa tem um filho especial, né? E ela foi visitar uma igreja, chegou lá e disse que o menino especial estava lá tocando terror lá dentro da igreja, e o povo começou a olhar feio para ela. Ela tentando até conter o menino, mas, né? Não conseguia conter o menino. E disse que o pessoal da igreja começou a ficar olhando feio para ela. Começou a ficar olhando feio e murmuravam com o outro. Tipo assim, ela tem que fazer alguma coisa. Vou para isso, o menino tá acabando com o culto. Blá, 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 blá. E ela falou que ela ficou morta de vergonha. E teve uma pessoa que veio falar. Aí ela pegou e falou
Falou assim, olha, me perdoe, meu filho é especial, tô tendo problema com isso, ele tá passando por psicólogo, blá, 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 tem que fazer terapia e tal. Aí, me desculpa e tal. Mas aí agora é tarde, já machucou a pessoa. Então eu te pergunto, essa pessoa vai voltar lá de novo? Não vai. Ela vai ser julgada, ela vai ser injustiçada. Ela foi atrás de ajuda, igreja. Sabe o sofrimento de uma mãe dessa? Né? A pastora Camila, que está aí acostumada a lidar, né, com várias situações, né? Você imagina o sofrimento de uma mãe que ainda não entendeu, né, o problema, o sofrimento dessa pessoa, e a pessoa vai numa igreja buscar ajuda em Deus e ela é escandalizada. Essa pessoa vai voltar depois? Muito difícil, né? Então vamos mais aqui. Aí no versículo 11 diz: Ele lhes dará, Deus, né? Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá os céus, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Amém, igreja? Aqui está falando aquele que vivia do plantio, que precisava da chuva. Então, igreja, a mesma coisa é aquele que depende de Deus na sua área, na sua profissão. Ele depende de Deus, que Deus mande a bênção, que Deus mande as pessoas, que você seja reconhecido na sua área, na sua profissão. Ele manda a chuva no tempo certo. Ele faz com que você esteja no lugar certo e na hora certa. É Deus quem faz isso. Todos nós precisamos da bênção de Deus, não tem essa. Aí eu não preciso de Deus porque eu estudei, eu me estruturei, eu me preparei para a dificuldade. Eu já vi gente falar assim, eu me preparei, eu estudei, eu tenho minhas reservas, eu me preparei para a dificuldade. Eu já vi gente falar assim, cheio de si mesmo. Não tem um ser humano na terra que possa falar que não precisa de Deus. Ninguém é intelectual, capaz, inteligente, né, ou sábio, né, de tal maneira que não venha precisar de Deus, né? Salomão era um homem sábio, mas no momento que ele abandonou a Deus, ele teve muitos problemas, né? Versículo 12. Deus abrirá, aqui já li, né? Vamos ler o 13 aqui. Eu não li todo aqui o 12, vou ler de novo. Vou ler ele completo. Deus abrirá os céus, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo. Quer que vira um pouquinho? Pastor, é que você está no canto, né? E lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém, se obedecerem fielmente a todos os meus mandamentos, a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou dando a vocês. Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresçam e nunca diminua. Igreja, isso eu vejo na vida da pastora Camila. Deus colocou ela numa posição assim, ó, que na lógica humana seria impossível. Porque existem muitas pessoas, né, que já estão mais tempo, né, na área, ali dentro da profissão, mas Deus ele soprou. Deus ele soprou e colocou com que ela estivesse na frente, né, em destaque, para a glória do Senhor. Não estou falando aqui para a glória dela, mas para a glória do Senhor. Porque a gente tem que pregar aquilo que vive, igreja, né? Se o pastor prega uma coisa, mas ele não vive aquilo, a ovelha vai dizer assim, tá, mas tu prega isso, mas tu não vive isso, né? Não estou falando de riqueza, estou falando da bênção de Deus, de viver debaixo da bênção de Deus, né? Vamos aqui para o próximo banner. Vamos ler agora o versículo 14, né? Lemos até o 13. Vamos ler o último agora, o 14 aqui. O 14 diz assim:
Não se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado e nem para o outro, e nunca adorem e nem sirvam outros deuses. Amém? Então, mediante toda essa palavra, igreja, nós já entendemos que todos os dias da nossa vida, todo momento, não é só todos os dias, todo momento da nossa vida, né? De manhã eu posso enfrentar, eu posso me deparar com situações onde eu vou ter que escolher fazer o bem ou fazer o mal, obedecer ou desobedecer, né? Então, a escolha da bênção, se queres escolher a bênção, é preciso obediência. É preciso que haja obediência. Amém? Obedecer aos mandamentos de Deus é o caminho para a bênção. Resultando, as bênçãos incluem prosperidade, saúde, vitória sobre os inimigos e satisfação pessoal. Até as satisfações pessoal Deus abençoa quando há obediência, né? E quando a escolha da maldade, né? A escolha da maldade é quando nós desobedecemos, né? Quando há desobediência. Desobedecer às leis e desviar do caminho de Deus leva à maldição. Desobedecer às leis e se desviar do caminho de Deus leva à maldição. E os resultados incluem doenças, derrotas, escassez, exílio e angústia. Ah, pastor, mas eu vou ser exilado porque isso aí não foi lá o povo de Jerusalém lá que o Nabucodonosor levou como, né, exilado o povo ali? Não, muitas vezes para hoje, para nós aqui, esse exílio aí pode ser, sabe o quê? Deus nos entregar nas mãos do inimigo. Que Deus nos livre de uma hora dessa, de Deus nos entregar nas mãos do inimigo, nós cair nas mãos do ímpio, igreja. Nós cair na mão do ímpio, misericórdia, né? Então a desobediência resulta em maldições, né? Que inclui doenças, derrotas, escassez, exílio e angústias, né? Eu me sentia assim, igreja, assim, cantando lá pro mundo, vivendo fora dos planos de Deus. Eu me sentia assim, ó, cheio de dores, vivia cheio de dores, me sentia um derrotado, né? E a angústia, aonde eu ia, a angústia me perseguia. Eu vivia no luxo, viu, igreja? Eu vivia no luxo, eram os melhores hotéis, os melhores restaurantes. Eu fiquei anos sem comprar roupa. Porque as marcas ficavam oferecendo roupa para nós, pra gente no show, a gente ficar mandando alô para eles, falando da marca, vestindo a camisa e falando da marca, para propagar eles. E aí a gente pegar essas fotos do show com a camisa deles e postar no Instagram do Cleito Camargo, né? Então eu fiquei anos sem comprar roupa, porque quando uma marca dava as roupas para nós fazer propaganda, eles davam 10 camisas para mim, 10 camisas para o Camargo, né? E eu vivia assim num luxo, mas a angústia me perseguia. Eu estava no ônibus, uma equipe de 20 pessoas comigo, onde eu era o artista principal, onde eu e o Camargo era o dono do projeto. Nós não trabalhava para ninguém ali. A equipe trabalhava para nós era patrão. Mas eu estava ali angustiado. Eu me lembro que o produtor chegava em mim e dizia assim: tá tudo bem com você, Cleito? Eu dizia: tá. Tá tudo bem mesmo? Tá. Se precisar de alguma coisa, me fala, tá, cara? E a banda aí parava na viagem, nas conveniências, né? Aí eles pegavam a latinha. Ô Cleito, ô Camargo, pode tomar uma latinha, não sei o que. Ele falou: pode tomar aí que vocês estão, né? Não estão em show, mas lá na hora do show não pode tomar não. Aí eles compravam a latinha, bebia, ficava alegre lá. E eu ficava lá angustiado. Uma angústia que meu coração apertado assim, eu me sentia solitário. E aí até na hora de subir o palco, muitas vezes eu subi no palco assim, ó, respirando fundo. Eu falei: meu Deus, eu preciso arrumar essa cara para eu entrar no palco. Pessoas que veio de longe aqui para ver o Cleito Camargo, eu entrar oprimido desse jeito.
Eu estava ali me arrumando, arrumando o cabelo, todo bem arrumado, né? Sempre bem arrumado. Mas eu olhava no espelho e eu via minha face oprimida. Eu via meu olhar caído. Meu olhar denuncia. Se eu estiver passando por qualquer coisa, vocês percebem no olhar, porque meu olho cagueta. E eu olhava ali no espelho e eu via minha face desfalecida. Aí eu dava aquela arrumada assim. Boa noite. Entrava correndo assim, boa noite, não sei o que, e tal, falava o nome da cidade, mas por dentro eu estava oprimido. Aí terminava o show ali, eu abria até um sorriso para fazer a foto com o povo. Quando eu voltava pro hotel, aquela angústia. Aí tinha TV para assistir, eu não tinha prazer de assistir. O hotel com todo luxo, eu não tinha prazer de estar ali. Era uma angústia terrível. É horrível, igreja. É horrível. Se afastar de Deus é horrível. Vamos aqui para o próximo banner. Já estamos terminando. Então, como escolher a bênção? Mediante tudo isso, vem a pergunta: como escolher a bênção? Para escolher a bênção de Deus é preciso ouvir a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus. Ou pastor, é a voz audível? Não. Não ignore a voz de Deus de forma alguma. Não ignore ouvir no louvor, porque Deus pode falar com você através do louvor. Não ignore ler a palavra. Não ignore falar com Deus em oração. Não ignore ouvir o culto. Não ignore ouvir a bênção de Deus no seu lar. Não ignore ouvir a quarta da bênção. Não estou falando aqui, né, de várias coisas que a gente tem durante o dia, que a gente pode escolher se alimentar, escolher a voz de Deus. Não tem essa, mas eu estou bem, eu não preciso. Igreja, toma cuidado com esse eu estou bem. Muitas vezes a gente está numa zona de conforto que a gente fala, poxa, mas eu estou muito bem. Olha, estou empregado, né? Estou ganhando bem, minha família está bem, estou bem com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos estão bem, sabe? Eu estou prosperando. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, porque a vozinha de Satanás pode dizer assim: vai descansar hoje, você trabalha demais, você está bem, a bênção está contigo, fica quietinha hoje, fica quietinho hoje. Você está cansado, não vai ler a Bíblia não, vai dormir, rapaz. Eu postei um vídeo ontem falando sobre isso, né? As vozes do inimigo. A pessoa está doente, está lá em cima da cama, aí fala assim: você está derrotado, a sua vida acabou, não tem mais jeito para você. Depois, eu não sei se ainda está lá, acho que já expirou, postei ontem, né? E um vídeo muito bem feito, é muito assim, é o que a gente vive todos os dias. Quando você está passando por alguma coisa, a vozinha do diabo vem e fala: Deus te abandonou, Ele não te ama mais. E aquilo ali você vai, né? E muitas vezes ele pode falar isso, falar que você está bem, não precisa ir na igreja. Vai fazer outra coisa, vai se divertir. Se permita se divertir, se permita se distrair. Tome cuidado com essa voz, que essa voz é de Satanás. Não existe distração melhor do que estar nos braços de Deus. Não existe descanso maior do que descansar nos braços de Deus, amém? Então, escolher a bênção envolve ouvir a Deus, né? Ter o temor de Deus e ouvir a sua voz são essenciais para tomar decisões corretas. Temer a Deus e ouvir a sua voz é o essencial para tomar decisões corretas. Outra coisa que nós temos que fazer para escolher a bênção é seguir a vontade de Deus. Nunca siga a sua própria vontade, siga a vontade de Deus. Muitas vezes, igreja, Deus ele coloca a vontade dele dentro do nosso coração. Igual quando Deus colocou o desejo, né, dentro de mim para eu pastorear, né? Eu senti no meu coração aquele amor para orar pelas pessoas, a vontade de orar, o amor e a vontade de orar pelas pessoas, coisa que eu não tinha. Mas também existe o desejo do coração que não foi Deus que colocou. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então tome cuidado com essa coisa assim: eu estou sentindo muito no meu coração, né? Tem gente que fala assim: eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso. E por sentir no coração, a pessoa pensa que é de Deus. Mas Deus não mandou fazer aquilo ali. Aquele sentimento não foi Deus que colocou, né? Então,
Ah, pastor, mas aí agora, como é que eu vou sentir que esse desejo é de Deus ou não é de Deus? Quando você tem um desejo no coração, mas você não tem paz, você não está em paz. Ah, eu estou sentindo no meu coração que eu devo dar uma chance para esse fulano. Ah, mas eu estou com medo, eu não... Ah, sabe aquele aperto, eu estou em dúvida. Aí não é de Deus. Aí não é de Deus. Agora, quando você está em paz, o coração sente e você está muito em paz, né? Aí você fala, opa, Deus está comigo. Esse desejo é de Deus, porque eu estou sentindo paz, né? Então, assim que vocês vão identificar se esse desejo do coração é de Deus ou não, né? Colocar a vida nas mãos de Deus, né? Seguir a vontade de Deus significa colocar a vida nas mãos de Deus e buscar que a sua vontade se cumpra. Amém? Coloque sua vida nas mãos de Deus. Não diga, ah, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Não, coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixa Ele conduzir, que Ele vai conduzir, né, para a vontade dEle, para o centro da vontade dEle. Outra coisa que nós temos que fazer para escolher a bênção é se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados. Então, em caso de erros, né, de errar com Deus ou com pessoas, né, arrepender-se e pedir perdão a Deus é o caminho para evitar as consequências da desobediência. Amém, igreja? As consequências da desobediência, ela vai ficar. Deus vai perdoar, mas ela vai ficar. Porém, quando nós não nos arrependemos, essas consequências, elas são muito maiores. Amém? Porque a pessoa pode dizer assim, ah, eu vou pedir perdão a Deus, mas vou ficar com a consequência. Tá bom, mas se não pedir perdão a Deus, a consequência é maior, né? Então é melhor sofrer as consequências, né, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, do que sem a graça de Deus, né? E para concluir aqui, nós vamos ler aqui, vamos declarar a passagem aqui no Salmo 23, a passagem do versículo 4 até o 6, que diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Vamos falar junto, igreja? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete perante mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra, por esse despertamento. Aleluia. E vamos já estar dando aí continuidade para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas muitas vezes que nós escolhemos desobedecer, por as muitas vezes que nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a Tua vontade, Pai. Nos humilhamos e Te pedimos perdão nessa noite, Pai. Nos perdoa pelas vezes que fomos negligentes, Pai, onde deveríamos orar e não oramos, onde deveríamos ler a Tua palavra e não lemos, onde deveríamos ouvir a Tua voz e não ouvimos, Pai, onde deveríamos louvar e escolhemos murmurar. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer um pacto contigo, assim como declaramos aqui, Pai, neste Salmo 23, o versículo 6, certamente a bondade do Senhor e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, na tua presença, Senhor, aleluia, morarei todos os dias da minha vida, e não pensarei em desistir, e não pensarei em desanimar, e não pensarei em te abandonar em nenhum momento das nossas vidas, Pai, aleluia. Nós perseveramos, vamos escolher
perseverar, vamos escolher obedecer, vamos escolher a bênção e não a maldição em nossas vidas, ó Pai. Receba a nossa humilhação, receba o nosso pedido de perdão, receba o nosso comprometimento contigo nesta noite e abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já estar lendo. Aleluia, a pastora Camila já está aí preparando os elementos para a Santa Ceia. E nós, já está desligado. E nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Vocês que estão pela internet, já preparem aí os elementos para a Santa Ceia, o suco de uva, o pão. E vai seguindo o direcionamento aqui da parte de Deus para estar participando em nome do Senhor Jesus, amém? A irmã Karina, os demais aí em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Versículo 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem conhecer que se trata do corpo do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar um louvor aqui e convido a pastora Camila para estar distribuindo aí os elementos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós. Glórias a Deus. Amém. Todos com o cálice e o pão na mão. Vamos estar lendo aqui novamente a palavra de Deus. Vamos ler a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam pão em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Vamos ler a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam cálice em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, glória seja dada ao nome do Senhor.
Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nessa noite fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor, renovando, Pai, a nossa aliança contigo, Pai. Receba, Senhor, a nossa vida, meu Deus, nessa noite, aleluia, que nós possamos fazer parte, Pai, do teu corpo, do teu sangue, e que a bênção do Senhor seja sobre nós e nós possamos vencer mais um mês na tua presença, alegres, fortalecidos, revigorados para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Como já está dando os avisos aqui, vamos estar fazendo a oração final em nome do Senhor Jesus. Na terça-feira, na quarta-feira, né? Na quarta-feira, a quarta da bênção, a palavra da quarta da bênção online, pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes, às 19 horas, os irmãos, não percam, amém? E também a quarta da bênção, de segunda a sexta, com o nosso amigo pastor Elton Araújo, a bênção, programa A Bênção de Deus no seu lar, a partir das 21h30, nós temos aí a bênção de Deus no seu lar, de segunda a sexta, com a reprise no meio-dia, no dia seguinte, tá bom, pessoal? Então não perca aí, está sendo uma bênção, cada dia um tema poderoso para edificar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar. E no domingo, culto da família, presencial e online, para a glória do Senhor. Graças a Deus a internet não falhou, né? Pelo menos aqui a gente percebi que não falhou, mas glórias a Deus. Daqui a pouquinho a gente está mandando a gravação aí para a glória de Deus. Vamos já orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel, obrigado, Pai, por mais este culto, obrigado pela paz, pelo direcionamento, pela palavra, pela vida, Pai, de todos que participaram, que estiveram conosco presencialmente, também no online. Que o Senhor continue, Pai, nos guardando, nos abençoando. Leva-nos em paz para as nossas casas, Pai, e possamos ter uma semana extraordinária, uma semana abençoada, próspera, aleluia, em paz e debaixo do teu direcionamento, Pai. Nos direcione em tudo que nós formos fazer, nas decisões, meu Pai, aleluia, em tudo que nós formos fazer, que o Senhor possa nos direcionar. Guarda os nossos filhos na escola, quando estiverem, meu Pai, na escola, em qualquer lugar, quando estiver longe dos nossos olhos, longe do alcance dos nossos olhos, que o Senhor seja os nossos olhos, Pai, aleluia, guardando e protegendo e guiando os nossos filhos para a glória do Senhor. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, meu Pai. Cobre a nossa casa, Pai, aleluia, com a bênção do Senhor, com as tuas asas, meu Pai. Guarda-nos debaixo das tuas asas e que caia por terra todo o poder das trevas, todo espírito que se encontra na espreita, meu Pai, para tentar nos lançar seta, para tentar nos lançar os dardos do inimigo, os dardos inflamados, aleluia, do inimigo contra nossas vidas, que caiam por terra em nome de Jesus. Toda perseguição caia por terra em nome de Jesus. Toda inveja caia por terra em nome de Jesus. Todo despeito, toda confusão, toda contenda, toda intriga caia por terra em nome de Jesus, e que o nosso lar seja um cantinho do céu para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Cura as enfermidades, Pai, todo espírito de enfermidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Cura a nossa vida, cura a nossa família, cura a nossa casa, cura a nossa parentela. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência.
Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.